Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né, nesse seminário, como eu falei, e apresentar a experiência do Sebrae que tem. Para começar, a gente já vai começar com um caso que vai durar apenas 2 minutos, mas apesar de pequeno, ele é bastante rico na demonstração. Trata-se de um empreendedor do setor de aquicultura que trabalha em Esperantina, né? Esperantina e Batalha, são cidades próximas do Piauí, o Guilherme Carvalho. Esse vídeo saiu no ar no final do ano passado, por ocasião dos 40 anos do Sebrae. Foi um dos casos mostrados lá. Então vamos ver o que o Guilherme diz. Eu era sorveteiro. O lucro que eu ganhava como sorveteiro só dava para manter o básico da família. E eu sempre tive vontade de crescer. E aí surgiu aqui para a nossa região a piscicultura. Então eu me interessei pelo ramo. Não tinha um centavo, não tinha o conhecimento, mas eu tinha uma grande coisa. Eu tinha a coragem, eu acreditei e o sonho. Eu vendi o carro e a moto só deu para fazer o primeiro poço tubular e o primeiro transformador. O povo passava ali na estrada mangando. Meu pai mesmo dizia, tá louco, tem que internar esse menino. Vai criar peixe num sertão seco, na caatinga seca dessa aqui. Então ninguém queria vir trabalhar comigo no começo. Eu trabalhava sozinho. Chorei muito. O dinheiro que eu tinha, eu fiz os açudes. E agora? Como é que eu vou comprar a ração? Achando que tudo estava perdido, eu bati na porta de um amigo e ele disse para mim, leva a ração, alimenta o teu peixe. Quando estiver no ponto de vender, tu começa a vender e começa a trazer o dinheiro para mim. Era tudo que eu queria. Em 2008, eu tirei minha primeira safra, 12 toneladas de peixe. Eu paguei todas as despesas de ração, de funcionário, de energia. Aí eu senti, agora eu vou, agora ninguém me segura. Agora eu vou. Hoje eu tenho 20 tanques. Esse ano eu quero fechar em 40 toneladas. A gente tem que realmente acreditar, porque quando a gente acredita, um certo momento é difícil, mas depois as coisas começam a se encaixar. E quando elas começam a se encaixar, se você souber aproveitar, você monta um andame e chega lá no topo. Ainda tá longe, mas eu vou chegar lá. O Sebrae, o que ele é o Sebrae? O Sebrae é um serviço social autônomo, né, instituído sob a forma de entidade associativa de direito privado, né, sem fins lucrativos, regulado pelo seu estatuto social e regulamentado pelo regimento interno. Ele foi criado em outubro de 1972, fez 40 anos agora, no ano passado. Tem como missão promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo para fortalecer a economia nacional. Como visão, ter excelência no desenvolvimento dos pequenos negócios, contribuindo para a construção de um país mais justo, competitivo e sustentável. Estamos presentes nos 26 estados e no Distrito Federal, além do escritório da Central, do Sebrae Nacional, aproximadamente 700 pontos de atendimento, escritórios próprios do Sebrae e também em parcerias com a Associação Comercial dos Estados, prefeituras e outras entidades. Temos cerca de 6.200 funcionários diretos, 9.000 instrutores e consultores credenciados. Atendimento à indústria, comércio, serviços e agronegócio como um todo. Temos uma página, né, na internet para consulta geral e um telefone de atendimento, né, no 0800. O orçamento do Sebrae para o exercício 2013 está de 3,52 bilhões de reais. Quais são as partes interessadas, né, os stakeholders do Sebrae? Nós temos aí os clientes, né, em seguida veremos os vários segmentos de clientes que temos, conselheiros. Todo o Sebrae estadual tem um conselho deliberativo. O conselho deliberativo é a instância máxima decisória do Sebrae, né, com de 13 a 15 entidades, né, exemplo, Federação da Agricultura, Federação do Comércio, Federação da Indústria, né, Governo do Estado, Governo Federal, alguns ministérios, Associação Brasileira de Desenvolvimento Empreendedor, Protec, Tecnologia, são várias entidades em cada conselho. Existem os dirigentes, cada Sebrae tem uma diretoria executiva, composta por 3 diretores, um diretor superintendente, um diretor técnico e um diretor administrativo financeiro, com as pequenas variações em alguns estados dessa nomenclatura.
Existem parceiros, milhares de parceiros, desde uma associação pequenininha, né, de criadores de peixe, né, de piscicultores lá no interior do Piauí, até a CNPq, órgãos grandes, e ministérios, Embrapa, etc. Consultores, como eu falei, são cerca de 9 mil consultores e instrutores em todo o quadro do SEBRAE, todo o Brasil, fornecedores e os colaboradores, cerca de 6.200 colaboradores em todo o país. Os pequenos negócios no Brasil, a gente vê aí que eles representam 99% do total de empresas, 52% dos empregos formais e aproximadamente 40% da massa salarial. Do lado direito do slide estão dois grandes gargalos que existem nos pequenos negócios. Primeiro é a baixa participação no PIB, apenas 25% do PIB é gerado pelos pequenos negócios. Países da Europa, países mais avançados, de economias mais maduras, chega-se até 57%. Então, a produtividade do pequeno negócio no Brasil ainda é muito baixa em termos de valor. E as exportações também são muito pequenas. Existem cerca de 11.500 pequenas empresas que exportam no Brasil. Isso corresponde a apenas 1,24% das exportações. Então, são dois grandes gargalos estruturais dos pequenos negócios no Brasil. O público do SEBRAE, como eu disse, são esses 6 segmentos básicos, né? O potencial empresário, e o potencial empresário hoje é aquele informal. A preocupação nesse caso é pela formalização do negócio, isso é muito importante. O microempreendedor individual, ou empreendedor individual, que é aquele que hoje já representa mais de 50% do total de clientes do SEBRAE, né? E aquele que tem um faturamento de até R$60 mil por ano. A microempresa, já mais conhecida, né? Mais tempo, aquela que tem um faturamento de até R$360 mil por ano. A pequena empresa, aquela que fatura até R$3.600.000 por ano. O produtor rural, que é o segmento onde a minha unidade dá mais atenção, também com esse faturamento de até 3,6 milhões. E o potencial empreendedor, aqui trabalhando mais a questão dos estudantes, né? Tanto estudantes de ensino primário até estudantes de mestrado. Nós temos vários programas. O Desafio SEBRAE é um deles, é um jogo de empresas. Tivemos aí mais de 150 mil inscrições. Então é tudo jogado pela internet, inclusive em outros países, né? Não só no Brasil. Agronegócio no Brasil, já conhecido de todos, né? Uma boa parte aí dessas informações. Cerca de 30 milhões de pessoas ainda habitam o campo no Brasil. 5,2 milhões de estabelecimentos, sendo que 98% pequenos e médios em número e 48% pequenos e médios em área, né, em função da concentração que nós veremos em seguida. Cerca de 1/3 dos empregos é gerado em todo o agronegócio, em toda a cadeia do agronegócio, não é apenas a agricultura primária. Responde por aproximadamente 23% do PIB do Brasil, 37% das exportações, né, sendo que foi 77 bilhões e meio em 2011, ano passado já foi próximo a 90 bilhões, parece. A estimativa da safra atual é de cerca de 184,8, em torno disso aí, né, muda um pouquinho conforme a entidade que faz a previsão, e cerca de 50 milhões de hectares são plantados no país. O contexto hoje que nós vemos, né, o crescimento populacional, né, lento, cada vez mais lento no Brasil, e o envelhecimento rápido, cada vez mais rápido. Estamos vivendo mais, porém com alguns problemas de saúde, né? A mídia tem trabalhado muito isso em função de várias questões, mas a terceira idade, a melhor idade, ou como se diz, o número de idosos está crescendo cada vez mais. Um aumento do mercado interno, sobretudo em função da nova classe média, esse fenômeno que já mais de 53 milhões de pessoas foram nos últimos 10, 12 anos sendo incorporados ao mercado de consumo. Isso tem gerado nas empresas uma série de modificações, de ajustes estratégicos. Novas preferências de consumo e de hábitos alimentares. É muito importante isso, eu costumo usar sempre a história do frango assado, né? O meu avô espanhol aqui no interior de São Paulo, quando queria comer um frango assado, ele precisava, com as 3 horas de antecedência, avisar a minha avó. Ela ia no quintal, achava uma galinha lá com uma boa compleição, matava essa galinha, eviscerava, tirava as penas, temperava, assava na fogão de lenha normalmente, ou seja, esse processo precisava de 4 horas. A minha mãe, quando o meu pai queria comer um frango assado, ele falava, ia no açougue ou no próprio supermercado, comprava o frango resfriado, chegava em casa, temperava, assava no fogão já normal. Esse processo demorava 1h30, 2 horas. Minha avó 4 horas, minha mãe 1h30. Hoje, quando minha esposa quer comer um frango assado, ela pega e fala, vai na padaria e traz um frango. Em 15 minutos o frango está na mesa.
essa mudança de hábito eu imagino como é que meu genro vai comer frango assado, né? Meu futuro genro, minha filha ainda tem 14 anos, mas como é que ele vai comer frango assado daqui a uns anos? Então, isso o almoço de domingo tem sido uma coisa muito interessante. Os italianos trabalham muito essa questão, né? A antropologia. Globalização do comércio, então a gente vai em qualquer supermercado hoje, em alguns acha doce de leite da Nova Zelândia. Se um doce de leite da Nova Zelândia chegou no Brasil, alguma lacuna de mercado, de oportunidade, ele achou aqui. Agroenergia e biocombustíveis, né, em expansão, essa questão toda, apesar do pré-sal, ainda existe um grande campo. O palestrante que me antecedeu falou bem dessa questão da agroenergia. A urbanização crescente, 84% da população já mora em cidades. O campo tem afastado algumas pessoas em função não só da atratividade econômica, também da violência, né, a questão da segurança pública no campo está bastante complicado, e atrás de uma busca de uma vida social mais agitada, digamos assim, sobretudo pelos jovens. A água é um fator crítico, né? Nós estamos vendo a estiagem, a pior estiagem do Nordeste dos últimos 50 anos, isso tem afetado algumas cadeias produtivas de maneira, assim, estão quase em colapso, né? O leite, por exemplo, caiu 90%, 80% da produção de leite no Nordeste, uma série de coisas. Então, não que seja só o Nordeste, o Rio Grande do Sul também sofre de vez em quando, né, com a estiagem. As mudanças climáticas que afetam, e a erosão e degradação dos solos, né? O solo também, a gente tem o aumento do câncer, alguns estudiosos dizem, se deve diretamente à contaminação do solo. Um solo contaminado gera uma planta contaminada, que gera um animal para uma vaca contaminada, que gera um leite contaminado, e essa cadeia de contaminação vai passando, né, para as pessoas. Então é muito importante tratar do nosso alimento desde lá do solo. O perfil do produtor rural hoje no Brasil, são dados que nós trabalhamos no SEBRAE a partir do censo de 2006, o último censo disponível, né? Teremos um em breve. Nessa primeira círculo está o tamanho da propriedade. Hoje, 50% das propriedades rurais no Brasil tem menos de 10 hectares, né? Um volume muito grande, pequeno. 40% tem acima de 10 até 100 hectares, 9% tem acima de 100 até 1.000 hectares e apenas 1% das propriedades hoje tem mais de 1.000 hectares. Então, há uma concentração fundiária, mas há um volume muito grande de pequenas propriedades em tamanho. Já em termos regionais, o Nordeste concentra 30% das pequenas micropropriedades, o Sudeste e o Sul com partes iguais 8%, o Norte com 3% e o Centro-Oeste com 1%. Já das propriedades um pouco maiores, né, 10 a 100 hectares, o Nordeste tem 13%, o Sul do país 10%, Sudeste 8%, Norte 5% e o Centro-Oeste 3%. Então já é... E acima de 100 até 1.000 hectares, 9% estão divididos iguais entre Norte, Nordeste e Sudeste, né, 2% para cada um, o Sul e o Centro-Oeste, o Sul com 1% e o Centro-Oeste com 2%. E acima de 1.000 hectares há uma concentração muito grande, sobretudo no Centro-Oeste brasileiro, essa fronteira agrícola. Hoje, segundo dados do governo, né, existem cerca de 16 milhões de pessoas na linha de pobreza no Brasil. Dessas 16 milhões, 8 milhões estão no Nordeste brasileiro. E dessas 8 milhões, 4 milhões estão no campo. Ou seja, aquela parte de fora do círculo, os Nordeste, com 30%, ali estão muitas das pessoas abaixo da linha de pobreza no Brasil. Então, há uma atenção muito grande e diferenciada no Nordeste rural, né, em função disso. O grande desafio da educação, como foi dito, né, o grau de escolaridade do dirigente é muito baixo, mais de 81% tem o fundamental incompleto ou menos, é um grande problema isso, sobretudo na linguagem, nas capacitações que tem que se ter. Fundamental completo apenas 8,4%, ou seja, somando os dois aí, nós estamos falando de 90% do público rural com baixo nível de escolaridade. Nível técnico ou médio, 7,3%, nível superior completo apenas 2,8%. Obviamente que os dados de 2006, a situação hoje deve estar melhor, com certeza o Brasil, né, melhorou muito nesses últimos anos, mas ainda é um dado preocupante que nos desafia. Em termos de número de estabelecimentos rurais, nós percebemos ali 3,3 milhões, ou 64% do total, são aqueles até 4 módulos fiscais. A legislação da agricultura familiar hoje diz que até 4 módulos fiscais, a pessoa é um agricultor familiar. Por isso que está aí essa base grande azul, que é o PRONAF, né, o Programa Nacional de Fortalecimento
da agricultura familiar, que é uma linha de crédito subsidiada, né, em juros negativos na prática para os pequenos produtores. O médio produtor são 29%, tem cerca de 1,5 milhões de estabelecimentos, é a parte vermelha da pirâmide, que tem acima de 4 até 15 módulos fiscais. Né? Isso, o Manual de Crédito Rural é quem dá esse critério aí, tá? Não foi inventado por nós. É uma maneira de classificar também a classe média rural. E 2% dos estabelecimentos, apenas 91 mil estabelecimentos rurais no Brasil, tem mais de 15 módulos fiscais. Lembrando que o módulo é uma unidade de medida, que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, depende de município, ela vale 5 hectares. Na Amazônia Legal, vale 100 hectares. Então, um agricultor familiar com 400 hectares, ele pode ter 400 hectares no Acre e ser um agricultor familiar. Né? Em São Paulo, com 400 hectares, ele tem 20 módulos fiscais. Então, ele já não é mais. Então, o tamanho da terra varia conforme a região. Em termos de valor bruto da produção, nós temos aí 23%, o agricultor familiar produz 33 bilhões de reais. A classe média rural, a importância dela, apesar da propriedade de tamanho médio, produz 42% do total. Né? O estado de São Paulo, por exemplo, tem muito disso, em alguns segmentos, alguns setores, fruticultura, floricultura, horticultura, tem um volume grande de empresários. Né? E as grandes propriedades acima de 15 módulos fiscais, 34% do valor, ou seja, 49 bilhões. Lembrando que são dados de 2006, a questão de atualizar é só mudar. No próximo censo teremos valores mais realistas, atuais. A agricultura familiar no Brasil, ela representa hoje, nas cadeias pecuárias, ali embaixo, o leite, 58%, do leite vem da agricultura familiar, 50% das aves, 59% dos suínos e 30% dos bovinos. Nas culturas, a parte agrícola, 87% da mandioca vem da agricultura familiar, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo e 16% da soja. Então, essa é a fonte do Ministério do Desenvolvimento, baseado nos censos e na lei da agricultura familiar. O foco estratégico que você vai ter está trabalhando, né? Na gestão, a capacitação para a gestão, a inovação e tecnologia, o associativismo, cooperativismo e o acesso a mercados. Algumas outras linhas, mas essas são as principais que tomam 80%, né, de toda a nossa energia, de todo o nosso orçamento. Em termos de agronegócio, cerca de 80% dos nossos clientes do mundo rural são agricultores familiares. Atendemos também pescadores, aquicultores e agroindústrias de micro e pequeno porte, né, a agroindústria. Trabalhamos por meio de carteiras de projetos setoriais e temáticas, que veremos em seguida. Os investimentos nesse período de 4 anos estão previstos aí quase 900 milhões de reais, com a previsão de atender 234 mil empreendimentos formalizados, né, e cerca de 2,100 milhões de produtores rurais no período. Então, a gente quer chegar a isso aí, temos alguns convênios, algumas parcerias para isso. Estamos com 453 projetos executados em execução. Esse é um número que a cada mês ele muda, porque há projetos que são descontinuados, alguns chegam ao final. Né? Os projetos trabalham num horizonte entre 2 a 4 anos. Difícil ter um projeto com mais de 4 anos e um projeto com menos de 2 anos também mais difícil. Estamos em cerca de 2.300 municípios, com cerca de 2.883 parceiros. São muito importantes os parceiros. As carteiras de projetos, nós trabalhamos lá com o núcleo vegetal ou agrícola, né? Temos a carteira de horticultura, ou olericultura, como alguns estados chamam, mandiocultura, silvicultura, crescendo agora na pequena propriedade, ainda muito desconhecida, a vitivinicultura, uva e vinho, né? Café, muito importante carteira, derivados da cana, cachaça, taí, rapadura e outros derivados, a floricultura e plantas ornamentais, que vem crescendo bastante bem nos últimos anos, exige bastante em termos de mão de obra, de tecnologia, né, de manejo, mas é muito importante. E a fruticultura também, né, com a carteira bastante robusta aí, com essa riqueza que é o país. Nós temos pêssego no Rio Grande do Sul, temos melão no Rio Grande do Norte, umbu na Paraíba, açaí no Acre. Então a gente tem, a fruta realmente é um universo aí grande. As carteiras animal e pecuária, temos a apicultura, muito forte na agricultura familiar, muito importante, sofrendo muito com a estiagem no Nordeste. A aquicultura e pesca, né, um segmento importante de trabalho. A avicultura, temos poucos projetos de avicultura, mas a avicultura alternativa ou orgânica. Bovinocultura de corte também, uma quantidade pequena de projetos, né, mas há muito pequenos nesse setor.
Leite e derivados é a maior carteira individual em termos de segmento, né? O Brasil já teve mais de 2 milhões e 500 mil produtores de leite, hoje está com 1 milhão e 200, sendo que 800 mil deles têm algum excedente, uma boa parte é para o alto consumo. A carteira de ovinos e caprinos, né, também crescendo em algum setor, em alguns estados, mas sofreu também um pouco com a estiagem no Nordeste. E a carteira da suinocultura. E temos algumas carteiras temáticas, onde o tema é mais importante, a agroecologia, né, onde dentro da agroecologia o nosso destaque é o PAIS, PAIS com I, o Sistema de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável, que é uma horta circular com galinheiro central. Temos, junto com vários parceiros, como Fundação Banco do Brasil, né, hoje já se estima no Brasil mais de 10 mil unidades, entre 10 mil e 12 mil unidades. Né. A agroenergia, uma carteira incipiente, uma carteira difícil de trabalhar, o pequeno é muito complicado, né, tem a questão da mamona no norte, no nordeste, perdão, né, a palma, o dendê no norte, então existem várias as matérias-primas a serem trabalhadas, mas é uma carteira pequena. E a agroindústria, que também é muito importante para a gente, sobretudo para beneficiar. Além da carteira multissetorial de agronegócio, que é a carteira onde não há massa crítica numa região para se ter só um setor. Exemplo, sei lá, Araçatuba, interior de São Paulo, e você faz uma carteira de projetos onde você coloca junto leite e derivados, apicultura e horticultura, por exemplo. Então vai muito da vocação da região. O SEBRAE estadual, e é importante que se diga, antes que eu esqueça, todo o SEBRAE de estado, nós temos uma gestão federativa, ou seja, cada SEBRAE tem uma relativa autonomia. Por isso, se vocês acharem uma atuação um pouquinho diferente em estados que são limítrofes, exemplo, Goiás e Mato Grosso, ou Goiás e Minas Gerais, ou Minas Gerais e São Paulo, não estranhe, porque as diretrizes podem ser um pouco diferentes. Tá? Isso, às vezes, é bom para o público beneficiado que recebe, mas, às vezes, complica um pouco a nossa vida em termos de atuação estratégica. Soluções de inovação que o SEBRAE tem. Existem diversas, eu destaquei duas aí, que é o SEBRAE Tech, que é uma linha de apoio e serviço tecnológico ao pequeno produtor rural. O empreendedor tem acesso à consultoria tecnológica especializada, com subsídio de até 90%. Design, qualidade, propriedade intelectual, inovação, sustentabilidade são algumas das áreas contempladas. E o programa Alimento Seguro, PAS, tá? Ajuda a melhoria da qualidade e a segurança dos alimentos produzidos nas cadeias produtivas. Já temos um PAS Leite, temos um PAS Mel, PAS Uva para processamento, uva industrial, não a uva de mesa, e o PAS Açaí, né, em função de trabalhos que eles têm. Como é que funciona o SEBRAE Tech? Basicamente, existe um pequeno negócio que tem uma demanda, né, aquela número 1 ali em cima, à direita. O SEBRAE Tech prospecta a demanda com fornecedores de serviço tecnológico. Temos cerca de 1.050 fornecedores de serviço tecnológico no Brasil, que recebem o recurso do SEBRAE e prestam serviço ao pequeno negócio. Então, a oferta do produto, o pequeno negócio avalia o atendimento, é feito um relatório, análise de impacto, então o ciclo se fecha aí com esse fornecedor de serviço tecnológico. Um grande desafio é aumentar o número de fornecedores de serviço tecnológico. Aqui são as sub-áreas de atuação, né? Aqui na esquerda, a área central, design, por exemplo, né? Com ambientes, produtos, serviços e comunicação, produtividade, propriedade intelectual, qualidade, um tema muito importante no agronegócio, inovação, sustentabilidade, com aí gestão ambiental, energia, resíduos sólidos, sustentabilidade rural e a dimensão social que tem da sustentabilidade, e a tecnologia da informação e comunicação, mais ligada ao meio urbano, mas muito forte no varejo. Né? Essas soluções são as áreas que a tecnologia do apoio tecnológico do SEBRAE. Indicação geográfica também, né, um diferencial competitivo para produtos e serviços tradicionais, e ela se subdivide no Brasil aí em dois tipos, né? A indicação de procedência é um pouco mais fácil, né, de se obter, que é um nome geográfico conhecido pela produção, extração, fabricação de determinado produto. Então, exemplo, temos aí o Calçados de Franca, tem vinho do Vale dos Vinhedos, foi a primeira no Brasil, né? Couro acabado do Vale dos Sinos, então em vermelho aí estão onde tem as indicações de procedência, o IP. E a denominação de origem, um pouco mais exigente em termos, né, de características, designa produtos ou serviços cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos. Então, temos lá em cima o camarão da Costa Negra, no Ceará, que é um camarão que se alimenta de um sedimento específico, né, que só tem naquela região lá, né, do Ceará. Então, a própolis vermelha dos manguezais de Alagoas é uma mais recente, então a própolis que adquire a cor vermelha em função do alimento das abelhas, né?
Então, existem poucas ainda no Brasil, mas crescendo assim, a curva de aprendizagem foi um pouco lenta, mas agora os processos estão mais fáceis. O SEBRAE tem apoiado isso aí. O projeto Talentos do Brasil Rural, que é uma oferta de produtos e serviços diferenciados, né, preservando e valorizando as características regionais agregadas ao conceito de sustentabilidade. Né, e tem trabalhado muitos eventos aqui. Nós tivemos um Salão do Turismo em São Paulo, então tem vários eventos no Brasil. São cerca de 2.500 agricultores familiares em 125 empreendimentos coletivos, empreendimentos basicamente cooperativos, 24 rotas turísticas. A rota turística também é uma maneira muito interessante de se estimular a agricultura familiar nos 27 estados, com 12 cidades sedes demandantes, são as cidades onde terão jogos, né, da Copa do Mundo. Cerca de 4 milhões já foram investidos até o presente momento. Existe o Talentos do Brasil Moda. O Talentos do Brasil Moda já vai ligado ao artesanato, ou seja, é a estruturação de atividade artesanal com base na produção agregada, prospecção mercadológica e autogestão. Então, são cerca de 2.000 agricultoras, posso falar agricultoras sem medo, que 95%. São grupos de artesãs em todos os territórios rurais, 1.500 produtos no portfólio, são produtos de alto nível, mandados inclusive exportados, em 12 estados, e o investimento já soma 9,2 milhões. Importante que se diga que o Talentos do Brasil Moda é trabalhado pelo SEBRAE Nacional e o SEBRAE Tocantins, ele centraliza as informações, e o Talentos do Brasil Rural é o SEBRAE Rio Grande do Sul, junto com o SEBRAE Nacional. Então, o Talentos do Brasil Moda é uma outra iniciativa específica aí. Existe também no SEBRAE a abordagem territorial, ou seja, o programa SEBRAE nos territórios da cidadania. Já são cerca de 104, se eu não me engano já tem mais 2 projetos, são 104, 106 projetos, em 1.509 municípios, em 26 estados, e um investimento aí de 128 milhões de reais. O objetivo do programa é ampliar o atendimento aos negócios existentes nas áreas urbanas e rurais, nos setores agronegócio, indústria, comércio e serviços. E também implementar a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Né? Existe uma lei implementada em parte dos municípios, mas há uma preocupação muito grande em cada prefeito, cada município implemente essa lei para favorecer os pequenos negócios lá no próprio município. Gestão e capacitação. Existe em fase de lançamento, né, a solução chamada No Campo, que tem como público-alvo os produtores rurais primários, né, que explorem as características do produto e que tenham um grau de formalização, além dos pescadores também com registro do Ministério da Pesca. A solução No Campo, ela trabalha os temas de gestão, né, compras governamentais, empreendedorismo, associativismo e liderança. São temas sempre genéricos para a agricultura familiar como um todo. As soluções customizadas já existem parceiros, existem outras entidades que fazem, nós não entramos muito a fundo, por exemplo, no leite, derivados, ou na uva, no plantio, essa parte existe em matéria, existem outras entidades que tratam disso. Essas capacitações nos temas, né, que estão ali à esquerda, elas foram feitas conforme ali embaixo, né, o produtor rural, o nível de escolaridade ou complexidade do negócio, desde os mais simples, à esquerda, até o que exige um pouco mais. Então, nós temos a gestão básica na base, né, conjunto de oficinas. As oficinas, sim, podem ser relativamente customizadas, oficina de mercado, oficina de finanças, oficina, né, conforme a demanda de cada estado. O NCR, que é o Negócio Certo Rural, essa é uma parceria muito interessante com o Senar, né, o Senar em nível nacional, implantado em quase todos os estados da federação. É um curso básico de gestão e empreendedorismo, né, de 40 horas. O produtor faz, normalmente o produtor e o pai. Estamos muito preocupados com a questão da sucessão rural aí, o negócio certo rural. E no final tem mais 6 horas de consultoria na propriedade. A ideia é que durante esse curso, ele hoje é, digamos assim, a nossa menina dos olhos, do ponto de vista da capacitação, ele faça sem perceber um plano de negócio. Que ele perceba nas 40 horas teóricas, ele vai fazendo, ao final ele tem um plano de negócio. Seja para implantar um negócio novo, seja para diversificar a lavoura, seja, por exemplo, a fumicultura na região sul. Já tem pessoas que não querem depender só do fumo, porque é um bom negócio, mas ele precisa também comer. Então ele quer começar um negócio novo ali devagarzinho, numa parte da propriedade. Então ele usa o negócio certo rural. E o QT rural, que é o Qualidade Total Rural. Esse passou por uma reformulação recente, foi gerado por Santa Catarina, também é um curso, já também exige da propriedade um certo nível de tecnificação, a pessoa tem que ter computador para anotar os dados, tudo, mas ele também tem tido bons resultados. As palestras governamentais são transversais, conforme o tempo, porque o governo, nós temos um problema maravilhoso no Brasil, o problema maravilhoso é um paradoxo, né? Mas o governo hoje tem 30% da compra da alimentação escolar deveria ser da agricultura familiar.
Pouquíssimos municípios hoje estão conseguindo fazer isso. Um destaque fica para Erechim, no Rio Grande do Sul, que 100% da alimentação escolar vem da agricultura familiar. Alguns municípios também do Sul chegam a mais de 60%. Mas, como regra geral, a gente ainda vai lá em Pernambuco e vê farinha de mandioca chegando do Paraná. A gente vê banana em Porto Velho chegando de Minas Gerais. Nada contra a banana de Minas Gerais, nem a farinha do Paraná. Mas temos condições de fazer mais próximo isso aí. A oficina de empreendedorismo é muito importante trabalhar essa questão de atitude, ela está sendo reformatada. E os trabalhos para o associativismo, né? Juntos somos fortes no agronegócio e as redes associativas. É muito importante a ação coletiva no agronegócio. E a oficina de liderança, né, para um nível lá mais avançado lá para trabalhar. Como acesso ao mercado, existem diversas soluções, tá? Eu só coloquei uma aí, mas nós temos centrais de compras, Comércio Brasil, rodadas de negócios. O Sebrae 2014 é o programa que tem como objetivo identificar, disseminar e fomentar as oportunidades de negócios a partir do evento Copa do Mundo, antes, durante e, sobretudo, após o evento, a questão do legado, né? E apoiar o desenvolvimento a partir de requisitos de competitividade das micro e pequenas empresas nos setores priorizados. O agronegócio é um dos setores, um trabalho que foi feito junto com a Fundação Getúlio Vargas, né, e vários outros consultores colaboraram nisso. Hoje nós estamos na fase dos encontros de negócio. Então eu pego os hotéis do município, né, onde vai ter uma das sedes da Copa, e faço, vocês querem comprar tal tipo de produto, então foi feito um encontro de negócio específico para se comprar aquilo ali. No agronegócio existem alguns setores com mais potencial, com mais produtos a serem ofertados, mais estruturados, outros ainda um pouco incipientes, mas nós estamos trabalhando essa questão aí. A agregação de valor, muito importante, né? Aqui nós temos na linha vertical o nível de exigência do mercado, desde o mais baixo ali até o mais alto, tá? E na horizontal temos o produto, desde o produto básico na esquerda até o produto diferenciado na direita. Obviamente as commodities são importantes e elas têm a sua necessidade, né? Cada commodity, apesar de se ter criticado, alguns criticam muitas commodities, sem saber que naquela tonelada de soja ou de milho existe muita tecnologia embarcada. Então, às vezes, é uma crítica com desconhecimento de causa. Só que, como é que se cria valor no caso da agricultura? Ou seja, como é que eu transformo uma commodity em iguaria, né? A iguaria seria o negócio lá em cima, aquele negócio que você paga 60 euros por 1 quilo de sal marinho, né? Opa, a flor do sal, etc. e tal. Como é que isso se dá, né? Bom, e aí nós vamos para o segundo caso, né? O próximo, né? O primeiro, quer dizer, foi o do Guilherme, do piscicultor, né? Mas vamos ver se depois conseguimos ver o videozinho na íntegra. Mas esse nós pegamos o pessoal do Café do Norte Pioneiro do Paraná, né? Que é bastante conhecido. Como é que era a situação deles, né? Eles estavam... E aí, muito importante, usando aquele construto teórico na prática. Ou seja, para mim pegar um café, esses valores estão um pouquinho defasados, mudou um pouco. Como é que eu aumento a curva de valor do café? Através de certificações. Então, coloquei várias aí. Existe o orgânico, existe o Rainforest, que é sustentabilidade, a UTZ, UTZ, né, café. A região da Serra da Mantiqueira, a indicação geográfica, é um dos cafés que tem, já tem 4 indicações geográficas no café. O café do Cerrado foi o primeiro, a mais conhecida. O selo da ABIC, o selo de qualidade Gold ali, que tem 3 tipos de qualidade, que a ABIC põe. A ABIC é uma das parceiras nossas, né? Para as pequenas torrefadoras de café, e existem muitas pequenas, 83% do total são pequenas. E o Fairtrade. O pessoal do Paraná, isso é real, tá? Foi na época, em valores, quando a saca estava no mercado convencional R$400, eles venderam para uma entidade, para um comprador norte-americano, por R$1.800, um café Fairtrade. Tá? Pena que ainda poucas famílias, poucos produtores estão no Fairtrade, mas você vê que o café é mais de 4 vezes o preço da saca de café. Obviamente, microlotes, porque tem isso também, né? Os microlotes, os lotes, quanto mais diferenciado é o produto, menor é esse lote aí. Como é que estava antes, né, no norte do Paraná? Os produtores estavam desorganizados, havia um baixo nível tecnológico nas lavouras, preços estavam inferiores a outros, consequentemente dificuldade de comercialização, e os cafés de baixa qualidade. O norte do Paraná, depois daquela grande geada de 83, parece, teve um baque muito grande. Então, essa era a situação. Como é que nós trabalhamos? O Sebrae Paraná trabalhou de forma muito bem, nós na carteira. Estruturamos uma rede associativa, ou seja, criou-se a associação dos criadores, né, dos cafés especiais do Norte Pioneiro e a cooperativa dos cafés certificados, para justamente ter essa diferenciação. 15 núcleos municipais foram criados, com 400 pequenos produtores, é o tamanho lá do público atendido, e montaram uma central de negócios para comprar conjuntamente insumos dos mais diversos, com um ganho médio de 20%, em alguns casos até 47%. Houve uma qualificação técnica dos cafeicultores, mais de 200 cursos foram dados a eles, mais variados temas,
E o preço, consequentemente, eles tiveram uma agregação média e com o café diferenciado conseguiram até um prêmio, um ágio superior em função da qualidade, né? Aqui algumas fotos mostrando a organização, o antes e o depois, né? E a situação das lavouras, né? Como é que a lavoura estava e depois do trato. É lógico que isso foi uma questão de 2, 3 anos, não é do dia para a noite, não é? Nós tivemos depósitos defensivos, né? E a destinação de embalagens, que inclusive é previsto em lei toda uma série de coisas. O antes, né, você vê a mistura ali de defensivo tudo, e depois um quartinho especial, sinalizado tudo. A destinação de embalagem também era uma coisa doida. Hoje tem lá o dia da embalagem que eles fazem 3, 4 vezes por ano, para todo mundo recolhe e vai lá. Tem parceiros, obviamente, que fazem isso é muito importante. Processamento e secagem do café antes do terreirão, aí sujeito a contaminações das mais diversas, né, desde do óleo do trator até o esterco da galinha. Aí não é o lugar do esterco. O esterco é um outro processo que ele tem que entrar, numa outra etapa do processo. E aí se isolou o terreirão, né, ali, inclusive com cerca, né, elétrica, nesse caso aí. Esse ali é de Jacarezinho. Implantou-se a rastreabilidade. E ocorreu e ocorre todo ano. Esse ano prometi para mim, eu estou devendo a visita ao pessoal ali em Jacarezinho, o FICAFé, Feira Internacional do Café. É um evento que traz pessoas do mundo todo, da Europa, da Itália, Holanda, Alemanha, baristas, degustadores de café, avaliadores de café. Se vende máquinas, eles compram máquina lá, de forma conjunta ou não. E aí chegou-se na qualidade. Ou seja, o evento ajudou muito aí uma amostra do café, né, uma bebida dura riada, né, com tipo de preparo e a safra que foi trabalhada. Então isso é muito importante trabalhar. Os desafios, né, do agronegócio como um todo, são de implementar soluções de tecnologia e sustentabilidade nas propriedades, né, várias aí estão aí listadas, integração lavoura, pecuária, floresta e outras. Diferenciar e agregar valor aos produtos por meio de certificações, né, produto, processo, propriedade. Implantar soluções de inovação das várias existentes. Realizar um encadeamento produtivo e integração vertical das cadeias produtivas, né, ou seja, da muda à xícara, no caso do café, da genética à gastronomia, no caso de uma pecuária. Então, a ação coletiva é mandatória, precisam se unir, e não é fácil em muitos casos. Aproveitar a demanda de grandes eventos e investimentos, como Copa do Mundo, Olimpíadas e outros, e aproveitar o potencial existente das compras governamentais e institucionais. Bom, e a ética no SEBRAE, né? Aí o capítulo, indo para a parte final da apresentação, nós temos o Código de Ética, temos uma política de atuação nas redes sociais. As redes sociais hoje representam um grande desafio, a gente conversando, né? Qualquer empresa, as patrocinadoras do evento, parceiras e palestrantes aqui, se você pega lá um estagiário desavisado, faz o aniversário dele, enche uma mesa cheia de cerveja no domingão à tarde, que ele tem mais direito a beber, e ele está com a camiseta da empresa e aquilo sai no Facebook, até que ponto aquilo é prejudicial ou não para a empresa? Tem que se tomar um certo cuidado com aquilo. Coisa simples, ele não fez por maldade, mas ele está com a camiseta da empresa. Sei lá, teve um torneio de futebol, ele está lá. Vão associar a empresa com aquela bebeção toda, quer dizer, opa, é propaganda de cerveja, o que está acontecendo? Então, há uma certa atenção nas redes sociais, é um grande desafio hoje, né? Política de segurança da informação, a questão dos arquivos, o que pode e o que não pode ser divulgado. E aí, o SEBRAE lançou um código de ética, né, que tem como objetivo fortalecer o compromisso do SEBRAE com condutas e ações que observem princípios da ética e da moralidade. Mandamentos constitucionais e legais, como transparência, austeridade, eficiência, consciência social e comprometimento. Ou seja, lei. Nós estamos muito baseados na lei, né? Valores que o SEBRAE tem, né, que eu podia ter falado junto com a missão e a visão no começo, mas nós temos. Cada funcionário que está no SEBRAE tem que acreditar no compromisso com o resultado, conhecimento, inovação, sustentabilidade e transparência. Então, são valores que se cobram. As pessoas que não têm esses valores normalmente não ficam muito tempo na organização. E o nosso compromisso, está no Código de Ética, tem mais de 20 e tantos compromissos. Eu pensei 2 muito importantes, né? É agir com probidade, retidão, confiabilidade, lealdade e justiça no trato profissional, reconhecendo e aceitando a diversidade de pessoas que entregam ao SEBRAE e o universo a ser por ele atendido, pautando as relações internas e externas com respeito absoluto ao ser humano. E, entre outros, denunciar erro ou infração a este Código de Ética por meio do canal de ouvidoria. A ouvidoria, né, muito importante que seja fundada, aqui a logomarca dela, ela é uma instância institucional, autônoma e independente, de caráter mediador, pedagógico e estratégico, que acolhe as manifestações dos cidadãos não solucionadas por outros canais de atendimento. É muito importante isso, tem que ter um canal de atendimento, e ele não solucionou, aí sim vai para a ouvidoria.
assegurando a transparência da organização na aplicação de seus recursos e no cumprimento de sua missão. Atua na busca de soluções, identifica tendências para recomendar e orientar a instituição e fomentar a promoção da melhoria contínua do atendimento e da gestão. Ela foi instituída em setembro do ano passado através de uma instrução